Em primeiro jogo treino da pré-temporada, Bagé goleia a equipe amadora do Fronteira por 7-0. Eu sou Yuri Couto Dias, repórter esportivo, e trago para vocês todas essas atualizações da primeira apresentação do Bagé na pré-temporada. Fala galera, tudo certo com vocês? Terceira semana de canal e eu peço incessantemente para você me dar essa moral e é muito fácil. É só te inscrever no canal, curtir este vídeo e se caso tenha algum comentário para fazer, fique à vontade para colocá-lo aqui embaixo neste vídeo, tá bom? Hoje nosso vídeo é sobre o Bagé, que estreou com uma goleada por 7-0 sobre o Fronteira, equipe amadora aqui do futebol amador, dentro da sua pré-temporada. Foi a primeira demonstração dos jogadores do elenco principal, depois de cerca de 2 semanas de treinamentos realizados. Então vamos contar um pouquinho sobre como foi esta partida, né? É claro que ainda tem muitos dias para rolar, muitos treinos a serem realizados, tem mais 2 jogos treinos ainda preparados pelo Bagé, então foi mais um esboço de time, então ainda pode mudar. Mas a gente já pode ter uma noção do modelo de jogo do Bagé e também dos jogadores que saíram jogando. Neste caso, vamos fazer uma rápida análise aqui do time que começou jogando contra o Fronteira, que foi o time do primeiro tempo. Goleiro foi o Lúcio, que veio do Monson. Lateral direito, o Gabriel Biteco, que permanece do elenco, jogador remanescente de 2024. Aí uma dupla de zaga que já se conhece muito bem, que é o Marcos Arthur e o Jeder, que estavam no Monson, ambos. Marcos Arthur, inclusive, foi o capitão do Bagé no primeiro tempo. Na lateral esquerda, Gustavo Nog, outro também velho conhecido da torcida Jaldinegra, já na sua 6ª temporada pelo Bagé. Depois os volantes, o Marley, que tem uma passagem destacada pelo Aimoré, novidade. O Lúcio Senna, que foi o último que chegou, campeão do Candangão, que é o campeonato do Distrito Federal pelo Gama. Depois, mais à frente, no meio, Rafinha Lemos, que chegou na reta final da divisão de acesso ano passado no Bagé, permaneceu para este ano, inclusive no primeiro trimestre foi campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo Operário. Otávio, também novidade vinda do Monson. E o Franklin, que é atacante reforço trazido do Altos do Piauí, que disputou a Copa do Brasil, inclusive enfrentando o rival o Guarani. E na frente o centroavante Eduardo Júnior, Eduardão, campeão e artilheiro da divisão de acesso de 2023. Então esse foi o time que jogou pelo Bagé na primeira etapa. E o resultado da primeira etapa foi um placar de 2-0, gols marcados pelo Eduardo Júnior aos 34 minutos e pelo Marley logo em seguida aos 38 minutos do segundo tempo. Então, este foi o time da primeira etapa. Vamos desenvolver o nosso raciocínio dessa forma. Aí é claro que no segundo tempo, o técnico Gilson Maciel, para dar rodagem no elenco, até porque era o primeiro jogo, trocou todo o time. Então vamos ao time que jogou a segunda etapa. A segunda etapa começou com o goleiro Arthur, que foi trazido do Farroupilha. Depois entrou o Maxwell, que este é promovido da Sub-20. Na lateral direita jogou o Luiz Morales, lateral direito também trazido do Monson, jogador uruguaio, ali de Melo. A zaga, o Hugo, que foi campeão da divisão de acesso de 2023 pelo Bagé. E o Diego Rocha. Esse também já dispensa apresentações, já passou por diversas temporadas pelo Grêmio Esportivo Bagé. Na lateral esquerda, Vinícius Lima, que veio do São Gabriel. Os volantes, o Alan Gonçalves, que está no Bagé desde 2022, jogador bem identificado com a torcida. O Samson, que veio do Lajeadense, depois de 3 temporadas do Lajeadense, e este ano foi campeão do Campeonato Estadual do Mato Grosso pelo Primavera. No meio, o Jean Roberto, também velho conhecido aí da torcida do Bagé, já esteve 2 temporadas no clube, estava no Inter Santa Maria ano passado. Mário Pupi, revelado pela Sub-20, e também o Alisson, outro também promovido da base. E na frente, jogando como um falso 9, o Edson Silva, que da mesma forma que o Samson, também foi trazido do Lajeadense. E o placar do segundo tempo foi 5-0. Foi 5-0 o placar do segundo tempo. O primeiro gol foi logo a 1 minuto do segundo tempo com o G. Roberto de pênalti. Depois, aos 2 minutos, o Edson Silva fez 4-0. Aos 4 minutos, o Edson Silva fez mais outro 5-0. Depois, o Alisson, também de pênalti aos 7 minutos, fez o sexto. E fechando a conta, aos 29 minutos do segundo tempo, o Alisson, mais uma vez, fez o placar, o 7º gol. Então, no total, o Bagé venceu o Fronteira
por 7-0. Vamos retomar os gols da partida, então, para você, para a gente não se perder nas informações. Eduardo Júnior, Marley, Jean Roberto, Edson Silva 2 vezes e Alisson 2 vezes foram os autores dos gols jaldinegros. A gente, depois do jogo, fez 2 entrevistas. A primeira, vamos ouvir o zagueiro e capitão do Bagé, o Marcos Arthur. E depois, na sequência, o técnico Gilson Maciel, que também fez uma avaliação da partida. A gente sabia que era o nosso primeiro teste. A gente vem trabalhando forte as 2 semanas, trabalhou bem forte. A gente sabia que o pessoal da cidade vinha fechado e é o que a gente vai encontrar na nossa casa. O pessoal vai vir, vai respeitar a gente, vai esperar. A gente rodou bem a bola, trabalhou bem a bola. Conseguimos ter muita finalização, um alto índice de jogo, de posse de bola, e conseguimos concluir. Foi um teste bom para concluir nossa segunda semana de preparação. A gente está com um elenco muito qualificado, sabemos da responsabilidade do acesso. A gente foi montado para isso, então a gente sabe da responsabilidade. Vamos lutar todos os dias, trabalhar todos os dias, treino por treino, jogo por jogo, para a gente conseguir nosso principal objetivo. Marcos, em relação à pré-temporada, qual o balanço que tu faz aí sobre esses primeiros dias, né? A tua integração na cidade, o elenco, como é que tá essa pré-temporada, Marcos? Tá muito boa. Tá muito boa, muito forte. O professor tem cobrado muito da gente. A condição que a diretoria também tem dado pra gente tem sido muito boa, muito positiva e a gente já tá trabalhando firme, cara. Tá trabalhando firme pra gente conseguir nosso objetivo. Muita gente já se conhecia do elenco, do atual elenco. Isso ajuda muito e vai dar bom, vai dar bom. Sobre o aspecto do gramado, como é que vocês se sentiram? Tá tranquilo para jogar? Esse resultado foi bem expressivo, mas também é uma equipe amadora, né? Vocês se preparam para os próximos jogos e também pudesse falar um pouquinho em relação ao gramado, como é que vocês se sentiram? Sobre o gramado tá bom. O gramado tá bom. A gente sabe que depois vai começar as chuvas, vai ficar bem pesado. A gente não vai encontrar gramado desse nível. E sobre o adversário a gente sabia, cara. A gente sabia que era um pessoal da cidade aí que veio nos ajudar, fazer um treinamento bom. O placar não importa muito, o que importa é nosso estilo de jogo. A nossa cobrança, se cobrou desde o início, a nossa cobrança, a gente pôs em prática, a gente trabalhou toda semana e vem trabalhando nessa pré-temporada. O importante era jogar, né? Nós estamos em sessão de treinamento, principalmente no primeiro tempo, onde achei assim que nós sentimos um pouco, não conseguimos colocar algumas situações que nós vimos treinando, mas isso faz parte, né? Faz parte. O segundo tempo muito mais distinto, até por características dos jogadores, né? Características de posicionamento, jogadores mais leves no meio. Então a gente tem que trabalhar, melhorar algumas situações. Eu acho que para mim o que menos importa é o resultado. Claro que ganhar é sempre bom, mas para mim é o desempenho. Eu me preocupo muito, mas é no desempenho. Mas dentro da nossa avaliação já era esperado, tanto que eu fiz 45 minutos com um e 45 minutos com o outro, porque nós viemos treinando forte durante esses 12 dias, né? E o pessoal ia sentir, ia estar pesado ainda. Então acho que pelo primeiro teste foi bom jogar, sair um pouco da rotina só de treinamentos. Professor, em relação à pré-temporada, esses primeiros 12 dias, mais ou menos, né? Qual a avaliação que o senhor faz? Qual o balanço que o senhor passa dos primeiros dias dessa pré-temporada de Aldinegro? Obrigado por nos atender. Eu acho que está sendo super positiva. A gente está vendo um grupo extremamente com muita qualidade. A disputa vai ser muito boa. A gente tem opções, né? Prova disso foi dois tempos independente do adversário, né? Em termos de cansaço, mas sim de postura, de movimentações. A gente teve 2 tempos bem distintos. Um primeiro tempo com uma equipe mais posicionada, já no segundo tempo uma equipe já com uma movimentação diferente. Até o próprio Jean fazendo uma função que eu tinha colocado para ele, que eu quero ver, que é como 9, saindo, criando esse espaço. É um jogador inteligente e que não pode ficar muito longe do gol, porque tem a conclusão. Então são situações que a gente vai colocando nesses jogos assim. No tempo deu para ver que realmente foi bem mais veloz, né, e com mais intensidade a questão das jogadas. Como é que o senhor pretende montar esse time, fazendo essa mescla dos jogadores que
entraram no primeiro tempo e do segundo? Ou o senhor tem uma preferência de jogo? Não, eu jogo, para mim, jogos melhores, dentro daquela ideia de jogo, né? Sempre eu priorizo o Bagé, né? Então a gente precisa ter uma equipe que marque forte, uma equipe que saiba chegar pelos lados, que tem um jogador que é um jogador de área como o Eduardo, né? O próprio Edson, que tem presença de área. Então a gente tem que colocar esses jogadores, explorar essas características, né? Nós temos jogadores de lado que também fazem essas jogadas, né? Então, no segundo tempo, houve mais isso, muito também em função de um adversário que também cansou, né? E baixou suas linhas. Claro que um time mais leve estava dentro do nosso planejamento esse jogo-treino dessa maneira, 45 minutos com um, 45 minutos com o outro. Já no próximo jogo, eu já pretendo dar mais minutagem para um time, né? E aí sim colocar jogadores que se bem treinando bem, né? Porque a disputa vai ser muito bacana, a gente tem que ter um time forte para essa competição. E o Bagé volta a campo na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, às 3 da tarde no estádio Pedra Moura. E o adversário vai ser o time do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, CIAPEREX, Polo Sul, que fica em Pelotas, e depois volta a campo do dia 6 ou 7 de maio contra o Brasil no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Então essa é a sequência já alvinegra na pré-temporada. E lembrando que a estreia do Bagé na divisão de acesso, ela acontece no dia 18 de maio, no domingo, às 3 da tarde, no estádio Pedra Moura, contra o Futebol Convida. Bueno, pessoal, fechou então? Segue acompanhando aqui o nosso canal, te inscreve nele, ativa a notificação para ficar sempre antenado de tudo que está rolando lá no estádio Pedra Moura e na rotina do Grêmio Esportivo Bagé. Tamo junto, valeu!